Bom, boa tarde, pessoal. Meu nome é Alberto Madeira, sou economista também, assim como o Antônio. Sou especialista em investimentos, certificado pela Ambima, e sou assessor de investimentos da Toro Negro Investimentos, assessor de investimentos e sócio da Toro Negro Investimentos, que é um escritório de assessoria em investimentos vinculado à XP, que hoje em dia é o maior ecossistema, né, de investimentos no país. Compartilhar aqui uma curiosidade, né, que eu tenho aqui com o Antônio, a gente até comentou semana passada. Assim como o Antônio, eu também fiz 2 anos de engenharia química no Fundão. Eu também. Você também, né? Mais uma. Eu tô assim, gente, chegando à conclusão que, na verdade... E olha, mas... eu também já participei do conhecimento. Meu pai é engenheiro químico. Tá vendo? O meu sogro também é engenheiro químico pelo Fundão, lá pela USP de São Paulo. Mas enfim, mas você não acabou na economia igual a gente, né, Tracy? Pois é, porque eu ia falar que a economia... Aí, eu também, tá vendo? Como a Natália costuma dizer, não existem coincidências, são deuscidências. A engenharia química é o curso que mais expulsa. Exatamente. Aí eu fiquei lá durante esses 2 anos e meio tentando descobrir o que eu ia fazer da minha vida. Aí, por sorte, Deus colocou ali no meu destino, ali, no meu caminho, uma aula de economia, uma cadeira de economia. E aquilo ali me despertou também, assim como o Antônio, para esse novo mundo, né? Foi uma descoberta, né? Autoconhecimento assim, e uma decisão que eu tomei ali naquele momento que eu queria fazer aquilo ali para minha vida. E hoje, então, eu vou falar aqui com vocês um pouquinho sobre investimentos, que nada mais como o Antônio mencionou aqui, que um processo de troca de recursos entre agentes superavitários e agentes deficitários dentro da economia. Isso se dá, né, por intermédio de uma estrutura que foi criada ao longo do tempo, que é o Sistema Financeiro Nacional, onde os bancos, corretoras, hoje, eles atuam fortemente nesse processo, captando recursos junto aos agentes superavitários para emprestar a agentes deficitários, que são os tomadores de recursos. Pelo menos deveria ser, né? Porque eles cobram uma grana também aí, de ganhar uma grana também, tarifa, uma série de outras coisas aí que, enfim, não vem o caso aqui a gente discutir. Pode passar para mim? E aqui eu coloquei algumas questões, né, que motivam as pessoas a investir, na verdade, né? A gente tem que ter, assim, sempre objetivos traçados para a gente poder realizar os nossos investimentos. Isso é muito importante, a gente tem esses objetivos traçados, porque eles dão norte de como a gente deve seguir e para onde a gente deve seguir. Então, eu queria compartilhar aqui com todos alguns desses motivos, inclusive com o pessoal que está em casa aí nos assistindo também. O aumento de patrimônio, né? Melhorar a qualidade de vida, tanto nossa quanto das pessoas que estão próximas da gente, nossos familiares, das pessoas que a gente quer bem. Conquistar a liberdade financeira no sentido mais amplo, né? Não apenas só de grana, mas de liberdade de você poder fazer o que você quer, onde você quer e na hora que você quer, né? Isso eu acho que é muito importante. Garantir uma renda para o futuro, né? Porque a tendência é que, à medida que nós envelheçamos, é que nós percamos a nossa capacidade laborativa. Então, a importância, Adriano, de cair dentro ali num planejamento com o Jorge aqui para fazer ali as contribuições para a Previdência, enfim. Quanto que você precisa contribuir para ter a renda que você deseja lá na frente. E deixar um legado para os seus descendentes, né? Quando a gente não estiver mais nesse mundo também, eu quero que meus filhos estejam aqui super bem. O Antônio falou, desde que eles são pequenininhos, ele criou o hábito de botar ali, mesmo que fosse ainda um pouquinho só naquele momento, R$50 por mês, até chegar ali, quando eles tiverem uma idade, né, mais avançada, né, e poderem fazer uso desses recursos, não começarem a vida deles do zero. Então são razões assim que são muito nobres para a gente investir os nossos recursos. Você pode passar, Jerônimo? E na hora de investir, alguns aspectos a gente deve considerar, né? O primeiro deles é a segurança.
O segundo, a rentabilidade, e o terceiro, a liquidez. A gente, infelizmente, a gente não consegue ter os três ao mesmo tempo. Isso aí é uma realidade, né? A gente sempre vai ter que abrir mão de ao menos um deles para que a gente consiga ter ou o outro ou um dos demais, né? Então, por exemplo, se eu quero ter rentabilidade, necessariamente eu vou ter que abrir mão de segurança ou de liquidez ou até mesmo dos dois, para conseguir ter um ativo ali que ao longo do tempo me proporcione uma rentabilidade um pouco maior. Já se eu quero ter segurança, eu vou ter que sacrificar a rentabilidade, porque a rentabilidade ela está intimamente ligada à questão da sua propensão a tomar risco. E a mesma coisa serve para a liquidez. Se eu quero também ali, um capital que esteja disponível ali para a qualquer momento, quando eu necessitar, eu também vou precisar abrir mão de rentabilidade, a sacrificar um pouco da rentabilidade. Pode seguir, Jerônimo, por favor. Eu vou falar sobre a liquidez aí. Pode falar. Você tem players, né, investidores, e a liquidez é o ponto principal do espectro de investimento dele. Sim. Porque ele precisa sair em determinado momento e ele quer sair. E ele não pode correr o risco de sair com menos recursos. Compre a ação dele naquele Exato. momento. Ou se alguém comprar por um valor muito abaixo do valor justo de mercado. Se o book estiver muito vazio de ofertas, ele vai ter que enterrar. Então tem gente que só opera nas 3, 4 principais ações, fundos, né? Que a gente tem por causa de exatamente da liquidez. Às vezes você tem uma ação que é muito boa, mas você não vai conseguir vender aquilo. Por exemplo, a gente tem ações no mercado que são as small caps, né? Isso. São ações de empresas com menor liquidez do mercado, né? Elas têm uma capitalização menor. Então, com isso, grandes, por exemplo, fundos, planos de previdência, fundos de pensão, eles não entram, porque no momento que eles precisarem sair, eles não vão ter liquidez suficiente para isso. E eles vão derrubar necessariamente o preço da ação, porque é uma quantidade muito grande que eles vão tentar, a gente usa um jargão, né, socar no mercado, e o mercado não vai ter apetite, não vai ter capacidade para absorver todos esses papéis. Tá? Então isso ocorre, são os aspectos que a gente deve considerar na hora de se investir. E o próximo ponto são os fatores, né, que aí é uma coisa muito particular. Pode passar, por favor? Que cada investidor deve levar em consideração também na hora de fazer a escolha de um investimento. Você pode ter, inclusive, assim, investimentos diferentes para diferentes tipos de escolha que você venha fazer. O primeiro deles é o objetivo do seu investimento. Quero comprar um apartamento? Quero fazer uma viagem? Quero me aposentar? Então, para cada objetivo de investimento, você tem que ter em vista uma meta financeira. Quanto é que você vai precisar de recurso para você conseguir realizar aquele objetivo? E um horizonte de tempo. Qual o tempo necessário que eu tenho disponível para poder atingir aquele objetivo de investimento que eu tenho? E aí entra uma outra questão que eu mencionei no início, que é o apetite ao risco. Quanto mais apetite ao risco, né? Risco no sentido não é só de uma coisa às vezes nociva, não. Risco, na verdade, quando a gente fala no mercado, a gente está falando, né, de volatilidade, né? É questão de... Sobe e desce. Exato, é a dispersão ali dos resultados esperados, né, de um determinado investimento em torno da sua média. Enfim, esse é um conceito mais estatístico, mas é nesse sentido, né? Porque uma brincadeira que tem também no mercado é o seguinte: o órgão mais importante do corpo humano na hora de se investir é o estômago. Porque na hora que você vê derretendo ali as suas ações, você começa a dar aquela dor de barriga, né? Então, assim, a pessoa tem que estar muito confortável com isso e saber que isso é uma coisa natural desse tipo de investimento para poder, por exemplo, aplicar em ações, enfim, em outros produtos mais arriscados também. E o perfil do investidor, ele, na verdade, ele procura contemplar todos esses fatores para dar um direcionamento para cada um de nós, na hora de nós investirmos, a respeito de quais os tipos de ativos que nós devemos alocar os nossos recursos. Se nós somos conservadores, a gente não vai aplicar em ações. Não faz sentido para a gente. Ou se a gente tem um horizonte de tempo, por exemplo, muito curto. Eu posso ser o cara mais agressivo do mundo, mas vou precisar do dinheiro daqui a 2 meses. Botar em ações, eu posso daqui a 2 meses estar perdendo 20%
valor, né, que eu apliquei. Então, a gente tem o perfil conservador, a gente tem o perfil moderado, e temos o perfil também aí mais arrojado, mais agressivo. E, assim, dentro do universo das possibilidades de investimento que nós possuímos, várias delas se adequam a cada um desses perfis. Tá? Pode seguir, por favor, Jerônimo. Assim, existem vários tipos de investimentos, tá? Mas, assim, vou me deter nos principais tipos de investimento, que são os investimentos mais conhecidos do público geral e que as pessoas são assim, mais familiarizadas, né? O primeiro deles é a renda fixa, depois a renda variável, os fundos de investimentos e os investimentos internacionais. A gente vai começar agora pela renda fixa, tá? Pode passar, por favor. Renda fixa é uma modalidade de investimento na qual a sua remuneração, que você vai ter ao longo da vida útil do título, ela é pactuada no momento da aplicação. Existem 3 tipos de renda fixa. A pré-fixada, que é aquela que você já sabe a taxa que irá remunerar a sua aplicação. Por exemplo, 12% ao ano. Existe a renda fixa pós-fixada, que é aquela que você vai ter o valor aplicado ali, seu capital aplicado, corrigido, por exemplo, por uma taxa de referência do mercado, como a Selic, como o CDI, ou por um índice de preço, né? E temos a renda fixa híbrida, que combina elementos tanto da renda fixa pré-fixada, quanto da pós-fixada. Os exemplos mais claros são os títulos CDI+, eles rendem o CDI mais uma taxa pré-fixada, por exemplo, 2%. E o IPCA também, a gente tem muito título, né? Tanto emitido pelo governo, quanto por empresas e bancos, indexados ao IPCA também, que corrigem aquele capital pela inflação e também vão te pagar uma taxa de juros real, por exemplo, IPCA mais 6% ao ano. Agora, assim, um fator importante que a pessoa, quando investe na renda fixa, tem que observar, e muita gente às vezes desconhece isso, é que a renda fixa, ela só é fixa no vencimento. Isso é extremamente importante, porque se você sair ao longo da vida útil do título, você pode ter um ganho extraordinário, dependendo das condições de mercado, ou pode ter ali um rendimento inferior àquele da taxa contratada, caso você tivesse mantido ali a sua aplicação. O próximo slide vai mostrar isso mais claramente. Isso se deve a um mecanismo, né, que se chama marcação a mercado. Tá? Se a gente fosse, por exemplo, carregar um título durante a vida útil dele pela taxa que nós contratamos, ele cresceria, né, os rendimentos e o capital todo, somado com o capital investido, cresceria de uma forma linear ao longo do tempo. Mas, como existe esse processo de marcação a mercado, que consiste em você trazer valor justo, o valor de um ativo, né? Se você precisasse negociar ele em um determinado momento, então ele vai oscilando ao longo do tempo. Por quê? Porque até as taxas de juros que são usadas para trazer valor presente, os fluxos de caixa dos títulos, elas vão mudando diariamente. Elas mudam, inclusive, ao longo do dia, né, no mercado futuro. Então, como eu falei antes, você pode, em determinado momento, vamos supor aqui ou aqui, se você sair do ativo nesses 2 cenários, você vai ter um ganho extraordinário. O que seria esse ganho extraordinário? O ganho que você teria além daquele que você contratou no momento da aplicação. Ao passo que aqui, você saindo daqui e aqui, você poderia ter tanto um ganho inferior quanto uma perda do seu capital. A rentabilidade pode ser negativa também na renda fixa, a depender do momento que você, do momento e das condições de mercado no momento que você necessite negociar aquele título. Tá? Importante aqui também frisar o seguinte: a marcação a mercado ela afeta principalmente os títulos pré-fixados e os títulos híbridos, que tem o componente pré-fixado também. Os títulos pós-fixados já não têm esse comportamento, eles tendem a seguir ali aquela progressão ali bastante linear ao longo do tempo. Tá? Pode passar, por favor. Só uma pergunta. Claro. Mesmo no pré-fixado,
Estabelecido, durante um ano vai ser 12% ao ano, estabeleceu aquele prazo, posso tirar depois de um ano. Mesmo ali na curva ali, se tirar quando ele estiver acendendo, não perde? Eu posso tirar antes? Pode, aqui você vai estar ganhando mais do que você contratou. Aqui você vai estar ganhando o equivalente, vamos supor que... Mas não foi contratado para 12 meses? Não, mas... 3 meses depois, Jorge, por exemplo, 3 meses depois você tem um título pré-fixado. Aí a taxa de juros afunda, cai. Aí você tem a garantia de ter uma taxa muito boa que você é prefixado. Porque o que acontece? Bem, então você vai vender melhor lá em cima. É assim, ó, como que a gente chega ao valor, né, atualizado de um título? Da seguinte maneira, a gente pega todos os fluxos de caixa desse título, a gente desconta por uma taxa e chega ao valor presente dele. Quanto maior for essa taxa de desconto, menor é o valor do título. E quanto menor a taxa, maior o valor do título. A gente está entrando agora, por exemplo, no momento que o Banco Central iniciou já o ciclo de corte de juros. Então, a tendência é que títulos pré-fixados ou títulos indexados à inflação, eles venham a ter esse ganho de marcação a mercado ao longo desse período de... Porque hoje, por exemplo, eu pego lá uma NTNB, ela está pagando lá IPCA mais 6%. Quando a taxa de juros estiver abaixo de 10%, a Selic estiver abaixo de 10%, eu não vou achar no mercado mais esse tipo de título. Ele vai estar pagando IPCA mais 4%, ou seja, a taxa caiu, como eu falei, é inversamente proporcional, você consegue ali então ter um ganho. E por que você consegue sair antes, Jorge? Porque a gente tem um mercado secundário onde os títulos são negociados. Você compra, às vezes, uma emissão primária, mas você consegue depois negociá-lo no mercado secundário antes do prazo de vencimento. Mas no vencimento, o preço sempre converge para o valor contratado, para a taxa contratada. Tá? Então isso aí é importante frisar. Aí eu vou aqui falar também um pouquinho sobre o que o Antônio, né, mencionou. Na renda fixa a gente tem aqui basicamente 3 tipos de emissões. A primeira delas é as emissões públicas. Como o Antônio disse, o governo ele precisa se financiar para cumprir ali o seu orçamento, né, e as suas atividades de manutenção do Estado. E nem sempre o que ele arrecada como imposto, né, e tributos, de uma forma geral, é suficiente para que ele possa honrar com as despesas que ele é obrigado a cumprir e executar constitucionalmente. Então, para ele complementar esse orçamento dele, fechar as contas dele, ele vai ao mercado, emite lá um título público e aí ele capta recursos. Aí é o que o Antônio falou, a gente está emprestando, né, recurso para o governo, então eu sou credor lá da dívida pública imobiliária federal. Temos também as emissões bancárias, né, que são títulos emitidos pelas instituições financeiras, e aí para que elas, né, financiem suas próprias atividades, que é o principal negócio delas, fazer intermediação. Então ela capta recursos, ela vai captar, por exemplo, do Adriano, que resolveu aplicar, por exemplo, um CDB. Vai pagar uma taxa lá para o Adriano e vai conceder um crédito para um outro agente econômico que esteja precisando de dinheiro a uma taxa mais elevada, e aí ele vai gerar a receita dele e ao mesmo tempo está exercendo esse papel aí de canalizar os recursos, né, dos agentes, né, superavitários para os agentes deficitários dentro da economia. E por fim a gente tem as emissões privadas, né, que são os títulos emitidos por empresas. As empresas não negociam apenas ações. A ação é uma forma dela de captar recursos. Mas assim, depois que ela lançou ações na bolsa, qualquer negociação que ocorra após esse momento deixa de ser, por exemplo, o dinheiro que essa negociação gera não vai mais para a empresa. Só vai para a empresa no primeiro momento, quando ela abrir o capital dela. A gente chama isso de fazer uma oferta pública inicial, né? Em inglês é o famoso IPO. Mas então ela tem uma outra forma de captar recursos, né? Que são os títulos privados, títulos de crédito, que é limite. E aí também ela faz isso para também realizar projetos de investimento de longo prazo, para reforçar o caixa dela, né, o capital de giro dela, alongar perfil de dívida, por exemplo. Ela tem uma dívida muito cara, então, estava conversando sobre isso. Aí ela vai ao mercado, faz uma nova emissão, as condições do mercado estão mais favoráveis, então ela vai conseguir captar recursos mais baratos, vai quitar aquela dívida mais cara e vai depois ter ali um encargo financeiro maior ao longo do tempo. Menor ao longo do tempo devido a uma dívida mais barata que ela emitiu.
Tá? O pessoal de casa está perdendo aqui a grande oportunidade de aprender com a gente, mas não faltarão oportunidades também. Tá? Pode passar, por favor, então, Jerônimo. Aqui, eu vou falar um pouquinho do Fundo Garantidor de Crédito, tá? Que é um mecanismo de proteção que existe no sistema financeiro. Ele foi criado por pelas instituições financeiras, para mitigar risco de perda dos investidores em caso de intervenção ou liquidação de alguma instituição financeira pelo Banco Central. Mas ele é limitado ao valor de R$250 mil por CPF por grupo financeiro e a R$1 milhão a cada 4 anos. Os produtos que são cobertos pela FGC são depósitos à vista, de poupança, CDB, RDB, LC, LCA, a letra de câmbio, letra hipotecária, enfim. Não vou entrar aqui no mérito do que é cada produto, porque acho que não é bem o propósito aqui. Mas o importante, um exemplo prático para dar para vocês é o seguinte. Vamos supor que um investidor tem R$1 milhão distribuído em 4 instituições financeiras, de forma igualitária, 250 mil em cada uma delas. E teve a infelicidade dos 4 bancos onde ele investe quebrarem. Ele vai ter todo o capital dele restituído, porque você pode ter até R$250 mil, né, por CPF, por grupo financeiro, limitado a R$1 milhão a cada 4 anos. Por outro lado, se ele tivesse R$1 milhão em uma única instituição financeira, e essa instituição financeira vier a dar problema, ele só vai receber R$250 mil. O resto ele vai perder. Porque é por grupo financeiro. CPF por grupo financeiro. Então, nesse caso, ele teria um prejuízo aí de R$750 mil, no caso da insolvência da instituição onde ele tem os recursos dele. Então, pode seguir, por favor, Jerônimo. Eu não vou entrar muito... Pode passar para o próximo, depois a gente volta nisso. Aqui é só como funciona a tributação aqui da renda fixa, tá? A gente tem uma tabela regressiva de imposto de renda, cuja alíquota é de 22,5% sobre o rendimento para aplicações até 180 dias, 20% para aplicações entre 181 a 360 dias, 17,5% de 361 até 720 dias e acima de 720 dias, a alíquota que incide sobre o rendimento das aplicações de renda fixa é de 15%. Aí você volta, por favor, só no anterior, Jerônimo. E aqui, eu queria só mostrar aqui para vocês que, apesar dessa tabela, né, regressiva do imposto de renda, existem alguns produtos que são isentos da incidência do imposto de renda. No caso dos produtos bancários, a gente tem aqui a poupança, a letra de crédito imobiliário e a letra de crédito do agronegócio. E no caso aqui dos produtos emitidos, né, pelas empresas, os certificados recebíveis imobiliários, os certificados recebíveis do agronegócio, embora não fale aqui, as debêntures incentivadas. O que são debêntures incentivadas? São debêntures que investem em projetos de infraestrutura. E essas debêntures também possuem isenção do imposto de renda para a pessoa física. Tá bom? Vamos lá. Saltar aí 2. Pode passar mais um. Bom, então encerrada aí a renda fixa, agora a gente vai partir para a renda variável. Espero que o pessoal aí de casa esteja acompanhando também através das redes sociais, hein? Diferentemente, né, da renda fixa, na qual nós somos credores, né, de alguém que resolveu tomar um crédito por uma necessidade, na renda variável, a natureza da operação é outra. Não tem essa natureza, né, de você emprestar recursos em troca de juros, como se fosse um aluguel do seu dinheiro. Na verdade, você tem ali você passa a fazer parte da sociedade daquela empresa. Você passa a ser proprietário de uma fração daquela empresa, por menor que seja o investimento que você venha a fazer. Você pode ter uma ação de uma determinada empresa. Você não é tratado como credor, você é tratado como sócio, como proprietário. Isso tem algumas implicações legais, por exemplo, em caso de insolvência da empresa, né? Porque o sócio ele entra lá no final da fila na hora de conseguir reaver algum tipo de investimento que ele tenha feito.
Mas, por outro lado, você também está ali contando com o crescimento, né, dos resultados da empresa, porque isso vai fazer com que a sua participação nela se valorize ao longo do tempo. E, ao mesmo tempo, você também vai receber lucros, parte desses lucros da empresa, se ela, né, se sair bem, sob a forma de dividendos. Os principais exemplos aqui de renda variável que nós temos são as ações, os fundos imobiliários, os Brazilian Depositary Receipts, que são recibos de ações de empresas estrangeiras negociados aqui na Bolsa Brasileira, ETFs, que são Exchange Traded Funds, que são fundos de índice, por exemplo, negociados em Bolsa também. Eu tenho um fundo lá na Bolsa, tenho um ETF na Bolsa, que replica a composição do índice Bovespa, o BOVA11. Eu posso fazer diretamente, em vez de eu comprar, por exemplo, em vez de eu aplicar num fundo passivo que replique a carteira do Ibovespa, eu posso comprar uma cota de ETF lá dentro da Bolsa mesmo, do ambiente da Bolsa. COI, que são certificados de operações estruturadas, normalmente é um ativo, você monta a estrutura com opções, commodities, câmbio, derivativos, né? A opção, na verdade, é um exemplo de derivativo. Derivativo é todo ativo, na verdade, cujo preço ele deriva de um ativo subjacente. Então, o preço dele depende do preço de um outro ativo. Por exemplo, uma opção de, sei lá, Petrobras, uma opção de Vale, uma opção aqui sobre soja, milho, pode ser qualquer tipo de produto que seja possível se montar esse tipo de estrutura. E como o Antônio mencionou também, hoje em dia nós possuímos os criptoativos, que são esses ativos que fazem uso da tecnologia, já não tem mais uma emissão física, né? Eles são, como o pessoal costuma falar, tokenizáveis, além disso, descentralizados, como é o caso do Bitcoin. Nem todos são assim, tá? Muitos deles têm uma organização por trás deles, que centraliza, na verdade, a emissão deles, e cujos os fundadores normalmente ficam com boa parte dos tokens para eles. Mas seriam os principais produtos. Pessoal das redes sociais acompanhando aí? Tudo certo? Aqui a gente teria mais ou menos as principais diferenças entre a renda fixa e a renda variável, tá? Em tese, tá? Fala sempre em tese, porque como eu falei, a marcação a mercado ela faz com que a renda fixa às vezes tenha rentabilidade negativa. Então, se a pessoa precisar do dinheiro antes do vencimento, aquilo ali pode não ser tão seguro também quanto se imagina, né? Então, mas em tese, a renda fixa ela é mais segura, ela apresenta uma rentabilidade menor, também pode não ser o caso. Em alguns casos, ela conta com garantias do Fundo Garantidor de Crédito. Debêntures costumam ter nas escrituras delas uma série de também garantias que são oferecidas pelo emissor. E ela tem a natureza de empréstimo, né? A gente aluga o nosso capital para alguém em troca de juros. Já a renda variável é um produto mais arriscado, uma rentabilidade teoricamente também maior, que vai ser proporcionada, não conta com nenhuma garantia e a natureza de sociedade de propriedade ali no capital da empresa que você investiu, tá? E ali alguns exemplos. Existe uma garantia aqui, que eu acho importante falar no caso da renda variável. Qual? É a própria bolsa. Se você vender ou se você comprar na bolsa, você vai receber aquele dinheiro daquela operação. Sim, mas é porque ela... Às vezes, num banco, você não quebra... Não, mas assim, é porque ela atua como contraparte da operação. Quando você opera, a bolsa liquida todas as operações. Você está comprando e alguém está vendendo, mas você, na verdade, por exemplo, você está comprando, quem está vendendo para você é a bolsa, e quem está comprando de quem vendeu ali, teoricamente, para você, é a própria bolsa. Exato. Isso aí é justamente para trazer mais segurança também para o sistema ali de negociação, né, da B3. Mas, assim, é menos segurança no sentido ali a volatilidade. Você pode ter uma ação também que vire pó, enfim, esse tipo de coisa, né? O caso aí mais recente, talvez, de conhecimento público, sejam as ações das empresas do grupo do Eike Batista, né? Que chegou a ter não sei quantos bilhões ali de fortuna pessoal, vendendo, na verdade, ali projetos que ainda não tinham saído do papel. Eles tratavam apenas de ideias que... Expectativas, exatamente.
que ainda não tinham gerado nenhum tipo de resultado. Na verdade, quando as empresas se tornaram operacionais, elas passaram, na verdade, a não se mostrar tão atrativas quanto pareciam no papel e acabaram, na verdade, enfim, todas foram vendidas, né, para outros grupos econômicos. Vamos lá, Jerônimo, por favor. Que também não vou ficar massacrando vocês com esses números, não, mas aqui só é importante saber que, no caso de vendas de ações, até o limite de R$20 mil por mês, as pessoas físicas contam com isenção de imposto de renda. Acima desse valor, você já passa a ter ali cota de 15% sobre o ganho de capital. Tá? Dividendos também são isentos, já o JCP, que é o juro sobre capital próprio, é uma outra forma de distribuição de proventos por parte das empresas, que o governo está atacando agora e quer acabar, porque isso aí serve como despesa financeira para ser abatido da base de cálculo ali do imposto de renda das empresas, e o governo está assim, naquela necessidade aí de aumentar a arrecadação, exatamente porque ele prometeu que vai fazer um orçamento com déficit zero já em 2024, então ele quer acabar com o JCP e está em vias de ser extinto mesmo. Tá? Deixa eu te perguntar, Roberto, ele botou 200 mil, se todo mês eu vender 20 mil, eu não pago imposto. Investir 200 Você pode mil, vender 20 mil, ter ganho de capital com lucro. Se eu botar 20 mil para dentro, eu não preciso nem declarar. Mas olha só, não é 20 mil de resultado não, tá? De rendimento. Você não pode vender acima de 20 mil. Pois é. O total das suas vendas não pode superar 20 mil. Sim. Aí você está isento. Pode fazer dessa maneira. E fazendo de forma parcelada justamente para evitar ser tributado. Entendeu? É possível sim. Os fundos de investimento imobiliários, que são uma outra alternativa também bastante interessante, que as pessoas físicas, elas acabam investindo para uma geração de renda passiva, porque eles distribuem rendimentos isentos, tá? Para que eles tenham essa particularidade, é necessário que as suas cotas sejam negociadas em bolsas, ele tenha no mínimo 50 cotistas, e o cotista, para ficar isento, ele não pode deter mais de 10% da totalidade das cotas do fundo. Isso também vai mudar, porque, segundo o governo, esse número de cotistas, 50, seria fácil de você burlar. Você chama alguns amigos, chama familiares e bota todo mundo ali dentro, e aí você consegue ficar isento, né, do rendimento da distribuição, né, na verdade, do resultado dos fundos imobiliários. Então, o governo está querendo aumentar para 500 o número mínimo de cotistas, tá? Que já vai eliminar, sim, uma boa parte dos fundos que hoje já desfrutam dessa prerrogativa, tá bom? Vamos seguir, então, por favor. Legal, vamos entrar, então, agora nos fundos de investimento, que é um condomínio, onde as pessoas se reúnem, né, para investir em determinado tipo de ativo, tá? Nos mercados financeiros de capitais. Cada investidor é titular de uma quantidade de cotas, tá? Que, somadas, elas representam a totalidade do capital social, aliás, do patrimônio líquido do fundo. As vantagens de você investir através de um fundo de investimento é que você conta com uma gestão profissional. Então, por exemplo, eu, Alberto, não entendo nada de investimentos. E eu gostaria de participar ali, então, no mercado financeiro de capitais. Gostaria de diversificar também ali as minhas aplicações financeiras. O fundo de investimento, ele proporciona isso, né? Porque através dessa gestão profissional, você vai ter ali uma carteira que vai, obviamente, seguindo ali os objetivos e a política de investimento do fundo, buscar ali uma diversificação, mesmo que você invista poucos recursos. Então, você dispõe de poucos recursos para fazer os seus investimentos. E ali os ganhos e as despesas do fundo são compartilhados entre todos os cotistas. E segundo a CVM, né, a gente hoje possui 4 classificações aí para os fundos de investimento, que são renda fixa, ações, cambiais e multimercado. Pode passar, por favor. Pessoal de casa aí na web acompanhando? Perfeito, hein? Só a tela aqui na tela. Tá bom. Multimercado. Oi? Multimercado. Então, multimercado, eu vou falar de cada um deles aqui, mas o multimercado é um fundo que ele não tem obrigação de concentração em nenhum tipo de fator de risco.
Vou mostrar um pouquinho mais adiante, tá? Então, primeiro a gente vai falar aqui do fundo de renda fixa. O principal fator de risco na composição da carteira dele tem que ser a taxa de juros, a variação da taxa de juros ou a variação de índice de preços ou de ambos. Então, ele tem que ter título, por exemplo, que esteja ali indexado à Selic, ao CDI, ao IPCA. Ele não pode fugir disso, porque assim, ele tem que ter no mínimo ali, como está escrito, 80% do patrimônio líquido representado por esses ativos, tá? Porque o objetivo é justamente que ele seja um fundo que não tenha tanta volatilidade e seja para investidores, né, mais conservadores, com perfil de risco mais conservador. Ele pode ser classificado como de curto ou longo prazo. Isso tem implicações na questão tributária, tá? Na questão da incidência do imposto de renda. Pode passar, por favor, Jerônimo. Fundos de ações também. Principais fatores de risco na composição da sua carteira deve ser a variação de preço das ações admitidas à negociação em mercados organizados e deve possuir, no mínimo, 67% do patrimônio líquido investido nesses ativos, nesse tipo de ativos. Vamos seguir, depois eu vou fazer um comentário. Aqui eu vou ser bem breve aqui. Fundos cambiais, tá? Cujo principal fator de risco na composição da carteira é a variação da moeda estrangeira ou do cupom cambial. O que seria o cupom cambial? É a taxa de juros em dólar que remunera os reais investidos aqui. Então, um investidor estrangeiro, ele trouxe dinheiro lá de fora para cá, ele tem que converter esse recurso, né, de dólares para reais, aplicar no mercado local, e aí ele vai aplicar na taxa de juros local, que é o CDI. Você abate, se você pegar ali a variação cambial do período e abater da taxa do CDI, você vai chegar ali à taxa de juros em dólar para remunerar esses ativos em reais aqui no Brasil. Tá bom? Isso seria o cupom cambial. É uma alternativa ao antigo investimento em moeda, né? Sim, sim. O cara comprava dólar. Isso. Antigamente as pessoas faziam muito isso. Eu lembro meu pai fazendo isso, comprando dólares para deixar dentro de casa, né? Porque era uma forma de investimento, porque na época da hiperinflação a gente tinha realmente uma desvalorização muito grande da nossa moeda e você mantinha o seu poder, obviamente, de compra, seu poder aquisitivo, investindo na compra de dólares. Pode passar, por favor, Jerônimo. A gente vai chegar agora nos fundos multimercados, que o Adriano perguntou. Eles não têm compromisso nenhum de concentrar, tá, os recursos em nenhum tipo de fator de risco. Isso confere para os gestores maior liberdade de atuação. E eles permitem, por exemplo, que os fundos apliquem, por exemplo, em mercados diferentes. O cara pode estar aplicado em bolsa, pode estar aplicado em juros, moeda, commodities. No que ele observar e identificar as melhores oportunidades para ele gerar ali, que a gente chama no mercado de alfa para a carteira. Alfa seria o retorno extraordinário, retorno que é acima do retorno de mercado. Ele tem essa liberdade para fazer isso. E ele pode também atuar simultaneamente em geografias diferentes. O que seria isso? Ele pode estar comprado aqui na Bolsa Brasileira, porque no momento ele acredita que com o ciclo de corte de juros que foi iniciado, as ações aqui vão se valorizar, e ao mesmo tempo ele acha que a Bolsa Americana está muito cara, ele está vendido na Bolsa de lá ao mesmo tempo. Então ele ganha nas duas situações, se a Bolsa daqui subir e a Bolsa de lá cair. E eles fazem esse tipo de trade-off o tempo todo. Os gestores de fundos multimercado. Aqui a questão da tributação, como eu falei, nos fundos de curto prazo você tem duas alíquotas apenas, até 180 dias 22,5%, a partir disso 20%. E os fundos de longo prazo seguem aquela mesma tabela, né, regressiva da renda fixa. A única diferença é que quando você aplica em fundos de investimento, e aí eu estou falando de fundos de renda fixa, fundos cambiais e multimercado, você tem uma coisa chamada come-cotas. Come-cotas é uma antecipação do imposto de renda que o governo faz a cada 6 meses, no último dia útil dos meses de maio, novembro, de parte do imposto que o investidor teria que pagar caso ele resgatasse o recurso. Mas ele, como ele é bastante espertinho,
ele vai lá e já mete a mão em 15%, no caso dos fundos de longo prazo, e 20%. Porque, assim, minimamente você vai pagar isso, já sobre o rendimento ali das suas cotas. Mas ele antecipa, já abocanha, porque ele tem uma sanha, né, arrecadadora muito grande, né? Isso aí é uma coisa que já existe há mais de 2 décadas, eu acho. Não sei se foi instituído na época do Lula, talvez, no primeiro mandato do governo do Lula. Pode voltar só um pouquinho? No caso dos fundos de renda variável, você tem uma alíquota única, né, de 15% sobre a valorização das cotas, o rendimento das cotas, né? Não há come cotas nesse caso, assim como nos fundos de debêntures incentivadas, com a diferença que esses fundos também são isentos do imposto de renda para a pessoa física. Tá? Pode seguir, por favor. Vou falar um pouquinho agora de investimentos internacionais. São ativos emitidos e negociados fora aqui da jurisdição brasileira. Pode ser em qualquer outra parte do mundo, Ásia, Europa, América do Norte, enfim, seja onde for. Também consiste numa estratégia de diversificação da sua carteira e também de redução de riscos que são particulares, né, idiosincráticos aqui da economia brasileira. Então, você, às vezes, fazendo um investimento em outras economias, você está mitigando os riscos de se investir apenas aqui localmente no Brasil. Você passa a ter uma maior diversificação. Além, uma coisa que o Antônio comentou também, de você poder aplicar nas maiores empresas do mundo, né? Microsoft, Google, Meta, enfim. E com isso, não é apenas o fato de você poder aplicar, né, nas maiores empresas do mundo. Você pode também investir em tendências que extrapolam aqui as fronteiras do Brasil. Hoje, o tema, né, que está em grande evidência é a inteligência artificial. A Natália até mencionou. Então, como é que eu faço para, por exemplo, participar desse movimento aí? Aqui no Brasil não tem como fazer isso. Nós não temos empresas aqui de tecnologia que desenvolvam, né, esse tipo de produto, serviço, e tem ações listadas na bolsa. Então, tem que ir para uma bolsa americana, comprar ações de uma Nvidia, que recentemente assim, demonstrou resultados ali surpreendentes para o mercado. O próprio Google, não é Google, na verdade, né? É Alphabet, o nome da holding. A Meta, Microsoft, Apple, todas essas grandes empresas de tecnologia. E os principais, né, exemplos de investimentos internacionais são os estoques ou equities, que são as ações negociadas na Bolsa Americana. ADR, American Depositary Receipt, que são ações de empresas não americanas negociadas nas bolsas americanas. BDR a gente já falou, que são recibos de ações de empresas estrangeiras negociadas na nossa bolsa. ETF, que são os fundos de índice, COI, os REITs, na verdade, é Real Estate Investment Trust. Nada mais é do que a versão americana dos fundos imobiliários. O fundo imobiliário nos Estados Unidos se chama REIT. Bonds, que são títulos de renda fixa emitidos no mercado internacional, e fundos internacionais também. E aqui também, não vou ficar massacrando ninguém aqui com esses números todos, só dizer que hoje a regra atual para a tributação de rendimentos de ativos no exterior é essa. A partir de 1º de janeiro de 2024, passa a ser essa nova tabela aqui. Ou seja, por um lado é bom, porque você vai tributar de forma mais igualitária. Na verdade, não é nem tão bom para quem tem mais recurso, né? Melhorar para quem tem mais recurso. Na verdade, o pequeno investidor conseguir ali ter uns rendimentos menores, ele vai acabar, na verdade, tendo que pagar uma alíquota equivalente a de quem tinha mais recursos ou obtinha mais rendimentos aplicando lá fora. Enfim, mas como eu falei, essa mudança está prevista para ocorrer só em 2024. Pode passar, por favor, Jerônimo. Bom, e todo investimento, obviamente, também tem riscos inerentes à sua realização, né? Eu destaquei aqui apenas os principais deles. O risco de mercado, que está associado a variações nos preços dos ativos. Esse sobe e desce da bolsa, por exemplo.
a marcação a mercado que os títulos de renda fixa sofrem no dia a dia. Risco de liquidez, como a gente já comentou aqui também, que está associado ali à velocidade de você conseguir transformar um ativo em dinheiro sem que você tenha perdas que sejam consideráveis no momento de fazer isso. Risco de crédito, que está associado ao recebimento dos valores esperados, principal, né, e os juros que você espera receber de um ativo, também conhecido como risco de contraparte, ou seja, você emprestou dinheiro para uma empresa investindo no título de crédito dela. Se a empresa, por exemplo, não honrar, você vai perder aquele recurso. Isso é um risco de crédito. Tá? E o risco cambial que está associado à variação da taxa de câmbio. Pode ser qualquer paridade ali que você esteja analisando. Real com dólar, real com euro, dólar com euro, seja lá o que for. Tá? Passa, por favor, Jerônimo. Então, por isso que é importante a gente, na hora de realizar os nossos investimentos, a gente fazer uma diversificação, né? Distribuindo os recursos entre diferentes ativos. Aquela velha história, né? Não colocar todos os ovos na mesma cesta. Isso é extremamente importante. Então, assim, você vai reduzir o risco de perdas, né? E aumentar a sua rentabilidade no médio e longo prazo. E ao criar uma carteira diversificada, você tem que conhecer, obviamente, seu perfil de investidor, seus objetivos de investimento, as metas que você precisa atingir. Porque, como eu falei lá no início, cara, você pode criar diversos objetivos, você pode ter diversos objetivos, mas você tem que criar, né, diversas metas que você julgue compatíveis com esses objetivos. E também o horizonte de tempo que você tem, obviamente, para alcançar eles, né? Isso é de extrema importância. Então, a mensagem é essa, evitar, né, colocar os recursos em um único ativo ou em poucos ativos, buscar sempre assim ter uma carteira composta ali com ativos que sejam, a gente chama de descorrelacionados, ou seja, que tendem a caminhar em direções opostas. Quando um sobe, o outro cai, quando o outro cai, o outro sobe. Isso traz equilíbrio para a sua carteira de investimentos. E você não vai ficar naquela situação, como eu falei, às vezes, preocupado porque a sua carteira ali de ações está derretendo 50%, porque você, por outro lado, você tem apenas uma pequena parcela dela, do seu recurso aplicados nela. Você tem, na verdade, outros ativos ali que têm uma característica, um perfil mais conservador, que vão, obviamente, compensar essa queda da sua carteira de ações. Enfim, então funciona dessa maneira. Pode passar, por favor. Então, a conclusão é essa, né? Um bom planejamento financeiro e a escolha de bons investimentos são fundamentais, né? Para você ter sucesso na construção de patrimônio, que lhe trará tranquilidade, tanto no presente, como o Antônio falou, como no futuro. Porque, assim, o futuro, na verdade, a gente não sabe como é que vai ser, né? É uma ideia, né? Que a gente tem uma visão, talvez, de futuro que a gente almeja e imagina para a gente, mas a gente tem que construir isso todos os dias. Porque, na verdade, a gente está vivendo, né? E usufruindo, aproveitando esse patrimônio aí diariamente, à medida que a gente vai fazendo, né, crescer ele. Proteger ele também é extremamente importante. Proteger a sua capacidade de geração de renda. Proteger os bens que você adquiriu ao longo da sua vida com tanto sacrifício. Então, assim, fazer mão, se valer de seguros para isso é extremamente importante também para você não ter nenhum tipo de preocupação, entendeu? Estava ontem na reunião do condomínio do meu prédio, sou subsíndico lá. Aí a gente estava falando sobre o fundo de reserva. Aí, mas esse fundo aqui, se a gente não precisa aumentar aqui, cobrar uma taxa de obra extra, sei lá. E se acontecer um problema aqui na caixa d'água, sei lá, mas a gente tem seguro para o prédio, né? Então, o prédio está segurado para alguns tipos de evento. Em 2018 teve um vendaval que destelhou parte do meu prédio lá, entrou água até pelo... Estava dormindo, acordei com água pingando na minha cama pelo ventilador. Mas ali, o que foi aferido? Pela velocidade do vento, que foi medida pelos órgãos oficiais, né, de meteorologia, foi constatado que foi um vendaval. E estava dentro das coberturas da pólice do meu condomínio, então a seguradora pagou todo o estrago que ocorreu, entendeu? É extremamente importante também ter em mente essa questão da proteção. E assim, não existe investimento certo ou errado, e sim investimento que seja mais apropriado ao perfil de cada um, ao seu objetivo financeiro, ao seu horizonte de tempo.
não existe certo ou errado, né? Isso aqui não é uma ciência exata, embora, né, se valha muito, né, da matemática, mas não é uma ciência exata, enfim, e pode ocorrer percalços ao longo do caminho, independente do tipo de investimento que você escolha. E se você não se sentir seguro na hora de investir, você pode contar com a ajuda de um profissional como eu, né, para te assessorar nesse caminho, nessa trajetória. Então, vocês podem contar comigo aí, se for necessário, tá bom? Só para finalizar o próximo aí. Obrigado a todos.